Muito bem, pessoal. Na aula anterior, a gente começou o nosso curso de termologia fazendo considerações iniciais sobre a definição de temperatura e sobre a definição de calor, assim como a diferença entre essas duas grandezas. Também vimos a noção intuitiva de equação termométrica e função termométrica. Hoje, nós vamos formalizar isso um pouquinho mais para tratarmos exatamente do que vem a ser as equações termométricas e apresentaremos algumas escalas de temperatura, as escalas convencionais ou relativas, que são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para iniciar o nosso estudo, considere uma grandeza, G, cujo valor se altera com a mudança de temperatura. A cada valor desta grandeza, G1, G2, G3, pontinho, 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 Gn, associa-se um valor de temperatura, quais sejam T1, T2, T3, pontinho, 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 Tn. A relação funcional entre G e T, ou seja, a função que relaciona cada valor desta propriedade termométrica G, um único valor de temperatura, nós damos o nome de equação termométrica. Agora observe que a equação termométrica dá origem a uma escala de temperatura. Agora a gente segue fazendo algumas outras definições importantes. A primeira que faremos é a de pontos fixos, tá? Como a gente já viu na aula passada, os pontos fixos são estados térmicos perfeitamente definidos e de exata reprodução, assim como a gente já discutiu, tá? Falamos também sobre os pontos fixos fundamentais, que são os pontos do gelo e o ponto do vapor. O ponto do gelo nada mais é do que a temperatura na qual você tem o equilíbrio térmico entre água líquida e gelo fundente, enquanto que o ponto de vapor é a temperatura na qual há o equilíbrio térmico entre a água líquida e o vapor d'água, a pressão constante. Isto é, a temperatura na qual a água entra em ebulição. Passemos agora à definição das escalas relativas de temperatura. Vamos começar com a escala Celsius. A escala Celsius adota, respectivamente, para os pontos do gelo e ponto do vapor, os valores de 0 e 100, de maneira que entre o ponto do gelo e o ponto do vapor é criada uma graduação até o 100, e cada pedacinho deste é chamado de 1 grau Celsius. Assim, a gente tem uma escala dividida em 100 partes iguais. Já na escala Fahrenheit, os valores adotados para o ponto de vapor e ponto do gelo são, respectivamente, 212 e 32. Assim, cada uma dessas divisões entre 32 e 212 é chamada de 1 grau Fahrenheit, de maneira que obtemos uma escala dividida em 180 partes iguais. Repare que tanto a escala Celsius quanto a escala Fahrenheit são escalas que usam dois pontos de referência, o ponto do gelo e o ponto vapor, que são os nossos pontos fixos fundamentais. Nós aprendemos também na primeira aula que a escala absoluta ela adota como ponto de referência o que nós chamamos de zero absoluto, que seria o estado de menor energia da matéria. Assim, a escala absoluta não é uma escala relativa, já que esses valores para ponto gelo e ponto vapor não foram escolhidos arbitrariamente. Para construir a escala absoluta, William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, estudando os gases, ele realizou experiências fazendo variar a temperatura de diferentes amostras, mantendo sempre o volume constante. As variações de pressão foram marcadas num gráfico, em função da temperatura em graus Celsius, e obteve algo desse tipo, onde o eixo y corresponde à pressão do gás
e o eixo x corresponde à temperatura em graus Celsius. Então, a partir do prolongamento deste gráfico, ele obteve o que corresponderia ao valor da temperatura quando o gás atingisse pressão igual a zero, que seria o menor valor possível para a temperatura do gás. Esse valor foi menos 273,15 graus Celsius. A gente costuma aproximar esse valor para menos 273. É importante observar que nesta temperatura, conhecida como zero absoluto, ainda há, de fato, algum estado de energia na matéria. Essa energia é chamada energia de ponto zero, mas que está fora do cardápio do nosso curso. Da mesma maneira que a gente fez para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit, nós podemos aqui construir um diagrama com um termômetrozinho, tá? Marcando o ponto do gelo e o ponto do vapor. Na escala Kelvin, que é essa escala aqui, o ponto de vapor corresponde a 373, enquanto que o ponto do gelo corresponde a 273. Isto, novamente, esses valores aqui não foram arbitrados como o valor de 373 e 273. Eles foram obtidos a partir deste gráfico, tá, gente? Pois o ponto do gelo, 0 graus Celsius, corresponde aqui a 273, enquanto que o ponto de vapor, 100 graus Celsius, corresponde aqui a 373, ok? Assim, essa escala Kelvin pode ser entendida a partir do ponto gelo e ponto vapor como uma escala dividida também em 100 partes iguais, assim como a escala Celsius, e onde cada pedacinho dessa escala corresponde a um Kelvin. Repara que aqui não tem um símbolo do grau, é apenas Kelvin, não é grau Kelvin, tá bom? Agora a gente pode começar a comparar essas escalas. Bem, construindo aqui os nossos termômetrozinhos graduados em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, nós marcamos o ponto do vapor e o ponto do gelo para cada uma dessas escalas. Na escala Fahrenheit, sabemos que o ponto gelo vale 32 e o ponto vapor 212. Na escala Celsius, o ponto gelo vale 0 e o ponto vapor 100. Sabemos também que na escala Kelvin, o ponto vapor corresponde a 373 e o ponto gelo corresponde a 273. Aí a pergunta é, uma temperatura qualquer, ela é representada por um número na escala Celsius, por outro número na escala Fahrenheit e por outro número na escala Kelvin. Qual é a relação entre esses números? Ok? Sabemos que, fisicamente, uma temperatura independe da escala que eu estou usando. Fisicamente, a temperatura é a mesma se você mede em Fahrenheit, em Celsius ou Kelvin. Assim, aquele termômetrozinho lá de mercúrio vai ter uma dilatação igualzinha na escala Fahrenheit, na escala Celsius ou na escala Kelvin. Só que, como as divisões dessas escalas são, a princípio, diferentes, o número que vai representar aquela grandeza muda. Então, se eu colocar uma régua aqui, ó, digamos, graduada em centímetros, tá? Essas distâncias que eu marquei, A e B, vão ter sempre o mesmo valor, independente da escala que eu estou usando. O mercúrio ele vai dilatar uma distância igual, só que como as escalas são diferentes, o número da marcação dessa dilatação vai mudar. Mas como geometricamente representam o mesmo valor, eu posso garantir que A dividido por B é uma constante, independente da escala. Assim, sendo A sobre B uma constante, eu posso fazer A sobre B para a escala Celsius e igualar esse valor à escala Fahrenheit. Assim como posso fazer para a escala Fahrenheit e igualar esse valor para a escala Kelvin, ou de Celsius para Kelvin, tanto faz a combinação. Então, eu vou fazer aqui tudo de uma vez.
A sobre B na escala Celsius, digamos. Isso vai dar essa quantidade aqui, ó, que é a variação de temperatura na escala Celsius, dividido pelo B. Olha o B, ó, é o 100 menos 0, vai dar 100. Isso é igual a sobre B na escala Fahrenheit. Ó. Na escala Fahrenheit, o A está aqui, ó. Isso é TF menos 32, né? Essa variação aqui, ó, variação de temperatura na escala Fahrenheit, dividido por B. Olha o B na escala Fahrenheit, ó. É 212 menos 32, né? Dá 180. E faça a mesma coisa para a escala Kelvin. Na escala Kelvin, a gente tem aqui, ó, o A. Está aqui, essa distância é o TK menos 273, né? A variação de temperatura na escala Kelvin, dividido por 373 menos 273, isso vai dar 100. Ah, eu posso simplificar isso aí, gente, para escrever o seguinte, ó, delta TC, posso multiplicar aqui, ó, todo mundo por 20 para simplificar. Então, aqui vai ficar sobre 5, delta TC dividido por 5 é igual a delta TF dividido por 9, que é igual a delta TK dividido por 5. Então, esta expressão nos dá a relação entre as variações de temperatura. Se você preferir, a gente pode abrir isso daí e escrever delta Tc é o Tc menos 0, então é temperatura na escala Celsius. Menos 0 dividido por 5 é igual. Delta Tf, temperatura na escala Fahrenheit, é o Tf menos 32, dividido por 9, é igual. Delta Tk é o Tk menos 273. Aqui é Tk menos 273, dividido por 5. Essa expressão aqui nos dá os valores das temperaturas, exatamente, não da variação. Então, esta é a relação de conversão entre as escalas de temperatura, e esta aqui é a relação de conversão entre as variações de temperatura nas diferentes escalas. Ok, gente? Eu separei aqui dois exercíciozinhos para a gente poder treinar. O primeiro é o seguinte: qual é a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente indicação na escala Celsius? Ora, estou falando aqui de relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit, né? Eu sei que a temperatura na escala Celsius dividido por 5, a gente acabou de ver, é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Assim, como foi dado que a temperatura na escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente indicação na escala Celsius, no lugar do TF eu vou colocar TC mais 100. Isso daí, menos 32 dividido por 9. 100 menos 32 vai dar 68. Então, eu multiplico o cruzado, eu tenho 9TC igual a 5 vezes TC mais 5 vezes 68. Jogo 5TC para a esquerda, vai ficar 9TC menos 5TC, dá 4TC. Isso é igual a 5 vezes 68, que é 340. Então, TC é 340 dividido por 4, ou seja, TC igual a 85 graus Celsius. Isso quer dizer que a temperatura de 85 graus Celsius corresponde, na escala Fahrenheit, ao valor de 185 graus Fahrenheit, porque a escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente indicação na escala Celsius, e é só a 85 graus Celsius. A gente ainda pode conferir isto substituindo esse TC lá naquela expressãozinha inicial. Se a gente faz TC dividido por 5,
nós temos aí, ó, 85 dividido por 5, que vai dar 17. Multiplicado por 9, vai dar 153. Somando 32, vai dar 185 para o TF, que é exatamente 100 unidades maior do que o 85. Tudo bem, gente? Agora, o segundo exercício. Um corpo sofre aquecimento de 40 graus Celsius. Quanto vale esta variação de temperatura na escala Fahrenheit? Ora, aí é direto, né? Nós já vimos que a variação de temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Assim, se a variação de temperatura do, do corpo foi de 40 graus Celsius e foi aquecido, ó, um corpo sofre aquecimento. Então, essa variação aqui, ó, é de mais 40 graus Celsius, positivo, né? Então, a variação de temperatura foi 40 graus Celsius positivo. Isso dividido por 5. Tem que ser igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Então, a gente tem 40 dividido por 5 vai dar 8. Isso é igual a ΔTF dividido por 9. Portanto, ΔTF é igual a 9 vezes 8, que dá 72. 72 o quê? Graus Fahrenheit. Então, ó, um aquecimento de 40 graus Celsius corresponde a um aquecimento de 72 graus Fahrenheit, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exercícios, desta vez sobre escalas arbitrárias. Até a próxima!